semana passada nós vimos a ideia central da lição, né? Como que o Espírito Santo ele se manifesta, a maneira conforme ele vai agir, né? Que é uma dádiva que Deus dá a nós como igreja, como pessoas, né? E hoje a ideia é nós vermos como que ele se manifesta, qual o jeitão que o Espírito Santo faz para se manifestar no meio da igreja. Então, já que o título é Manifestações do Espírito Santo, tá? Muito bem. Primeira coisa que a gente precisa fazer uma pergunta a nós, né? O porquê dos dons? Por que os dons existem? Qual que é o motivo? Qual que é a motivação dos dons espirituais, né? Se a gente lê ali, alguém pode, ou podemos abrir nossas Bíblias aí, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo número 12. Se alguém achar aí, pode ler numa voz bastante alta aí, tá? Efésios 4, 12. Então, por que Deus manifesta através do Espírito Santo os dons? Por que existe a manifestação dos dons? Uma das principais coisas é para o aperfeiçoamento dos santos, para que haja um aperfeiçoamento, tá? Então o Espírito Santo, ele vem até a igreja, ele é derramado na igreja para que haja um aperfeiçoamento. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, né? Então precisa haver essa manifestação do Espírito Santo para que aconteça um aperfeiçoamento em nós, tá? A Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória, tá? O que quer dizer transformado de glória em glória? De dia após dia, tá? Dia após dia, nós sofremos uma transformação nessa presença de Deus, ok? Então, para que existe a manifestação dos dons do Espírito Santo? É para que sejamos aperfeiçoados naquilo que o Senhor tem, né? A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai concluir. Ele vai fechar essa boa obra, tá? Então, esse é uma das razões, esse é um dos motivos que você tem, né? Também porque cada um de nós tem um chamado. Cada um de nós tem um chamado. E nós somos aperfeiçoados dentro desse chamado. O que mais? Para que haja um desempenho na função de cada um também, tá? E para a edificação do corpo. A edificação pessoal e a edificação do corpo de Cristo. Então, por que são derramados os dons? Por que existem os dons? Primeiro, para aperfeiçoamento dos santos, para nosso aperfeiçoamento, para que haja um aperfeiçoamento no chamado de cada um de nós, para que nós possamos desempenhar no corpo de Cristo a nossa função, tá? E para a edificação pessoal do corpo de Cristo, tá ok? Muito bem, você recebeu uma apostila aí, ela tem uma base inicial de tudo aquilo que nós vamos falar aqui, né? Mas eu não vou me prender a apostila, tá? Esse é o material que você vai ter. Então eu sugiro que muitas referências, muita coisa que eu vou falar aqui, que você anote, tá? Faça a sua anotação. Nós estamos gravando a aula de hoje, né? Depois, se você quiser, nós podemos passar para você também, tá ok? Também a semana que vem você precisa trazer essa apostila, tá? Então deixa guardado na sua Bíblia aí, então para que você não fique sem ela semana que vem, ou para você dar uma estudada aí também, tá ok? Muito bem. Quem tá aberto aí, Val, ainda? Lê o número 13 para mim, por favor. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, que é o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, na medida da estatura completa de Cristo. Para que a gente chegue ao pleno conhecimento também, né? Para que a gente chegue à altura do nível de Cristo, né? A estatura do Senhor Jesus. Então é por isso que os dons manifestam na igreja, é manifestado no corpo de Cristo, para que aconteça todas essas coisas aí, tá ok? Muito bem. Eu vou ler aqui, vamos abrir nossas Bíblias, 1 de Coríntios, capítulo número 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Do versículo 1 em diante, Coríntios 12, do versículo 1 em diante, que diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados a ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Jesus é anátema.
E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Mas há manifestações do Espírito, e é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência ou do conhecimento, né? E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de milagres. E a outro, profecia. E a outro, dom de discernir espíritos. E a outro, variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Tá? Muito bem, então por que a gente vai falar hoje? O que nós vamos trazer a ideia aqui para nós entendermos um pouquinho mais sobre o Espírito Santo, tá? As manifestações, melhor dizendo, do Espírito Santo. Então nós aprendemos aqui que existe uma diversidade, né? Uma diversidade. Diversidade quer dizer várias maneiras de operação, né? Ministérios através de Jesus, operação de milagres através de Deus, e os dons espirituais fluem através do Espírito Santo, tá? Agora, o porquê que acontece isso? Por que existe essa manifestação do Espírito Santo? Como que a gente pode se basear biblicamente através disso, tá? Quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo lá no meio do deserto, né? Deus deu algumas orientações para ele, né? O tabernáculo, quando ele foi construído, a Bíblia relata, né? Se você quiser ler, você lá, acho que Êxodo, capítulo 24, ali, a partir dali você vai pegar as instruções. Deus, quando constrói o tabernáculo, ele manda Moisés fazer o tabernáculo e deu as medidas, deu tudo certinho como era para fazer, tá? Ele deu a primeira parte, chamava-se pátio ou átrio, né? Aquele pátio ali era o lugar que as pessoas podiam ali fazer os sacrifícios, né? Bem na entrada do tabernáculo, ali naquele pátio ali, tinha o altar de sacrifício, onde sacrificavam os animais. Aí tinha a bacia da purificação, a bacia de bronze, né? Também considerado como espelho das mulheres, onde faziam a lavagem das mãos e assim por diante. Aí a pessoa ela podia entrar para dentro do santo lugar. O santo lugar era composto por 3 elementos, né? A mesa dos pães, a preposição, o altar de incenso que ficava na porta, ali para entrar no Santo dos Santos, e do outro lado ficava o candelabro. O que era o candelabro? O candelabro era uma peça feita de ouro, uma peça só feita de ouro puro, né? E esse tabernáculo ele era composto de 2 braços, tá? Tinha 2 braços. Cada um desses braços tinha 3 hastes. Cada uma dessas 3 hastes tinha 3 amêndoas em cada uma delas, tá? Bem, o que a gente chega a essa dedução, né? Se a simbologia ali no santo lugar tinha o candelabro que trazia uma simbologia do Espírito Santo, ou o próprio Espírito Santo, né? Os 2 braços que ele tinha, cada uma contendo 3 hastes, e cada haste contendo 3 amêndoas, significava o quê? Esses 9 amêndoas de um braço, essas 9 amêndoas do outro braço, significava um lado a manifestação do fruto do Espírito Santo. E as outras 9 simbolizava ali os dons do Espírito Santo, que é esse que nós estamos vendo aqui. Um outro grande segredo também dentro do tabernáculo, e depois futuramente lá no templo de Salomão também, depois foi construído o templo, que era a mesma coisa, não se podia de maneira alguma apagar-se a luz daquele candelabro. Ele era aceso direto, né? E tinha um óleo de uma especiaria muito especial, e o óleo na Bíblia também é uma simbologia do Espírito Santo. Então, nunca podia apagar-se aquela luz dentro daquele tabernáculo ali. Então, como essa luz não se podia apagar, no Novo Testamento, a Bíblia também relata para nós que nós não devemos extinguir o Espírito ou apagar o Espírito, uma vez que ele está dentro de nós. Tá? Então, por causa desse entendimento, desde lá do início, né, é que nós vamos partir daqui para trabalhar a ideia dessas manifestações do Espírito Santo. Então, ele já estava lá no tabernáculo de Moisés, tá? Contendo o fruto do Espírito, que é a manifestação do fruto do Espírito, mas também
ali trazendo as manifestações dos dons espirituais. Tá? Então nós partimos dessa base lá do início de todas as coisas, quando Deus desceu à terra e mandou Moisés construir o seu tabernáculo, o tabernáculo de Deus, para que ele pudesse, então, manifestar-se ali com o povo dele, né? Muito bem. Então, a partir dali, né, nós podemos ter a ideia que as manifestações do Espírito Santo, elas existem e elas estão aí ao dispor da igreja, para que a igreja possa fluir e possa mover-se, então, nesses dons espirituais, tá? Muito bem. Existe essa categoria que está na sua apostila ali, né? Então, que nós podemos ver que essas nove manifestações do Espírito, tá? Elas são subdivididas em 3 categorias, tá? Primeiramente, ali são os dons de revelação, tá? Esse você tem na sua apostila, estou escrevendo aqui só para ter uma base um pouquinho. Os dons de revelação que nós vamos ver hoje, tá? Que é a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espíritos, tá? As outras 2 categorias nós vamos ver a semana que vem, tá? Nós vamos trabalhar em cima dessa base hoje, dessas 3 aqui, dos dons de revelação, tá? Para que a gente possa seguir em frente, né? Dentro daquela caminhada que nós estamos propondo aí de ensino sobre as manifestações do Espírito Santo de Deus, tá? Muito bem. Mas por que estudar sobre o Espírito Santo? Tá? Por que nós precisamos estudar? Então vamos pegar nossas Bíblias aí e vamos lá. 1 Coríntios 14, 12. Alguém acha aí para nós? 1 Coríntios 14, 12. Você pode deixar meio assim aberta a Bíblia para que a gente possa estudar melhor aí, tá? Assim também vós desejar, né? Ou seja, nós precisamos desejar os dons, ok? Veja bem, se você tem um presente, né? Quando a Bíblia fala de dom, está falando de dádiva, tá? Dádiva é presente que Deus nos dá, tá ok? Então é um presente que Deus nos dá. Se eu sei que tem um presente a meu dispor, à minha disposição, o que eu preciso fazer? Eu preciso desejar aquilo, né? Eu desejo um presente, né? Então, acerca dos dons, o que nós precisamos fazer? Desejar os dons, ok? Então, o que acontece assim nos dias atuais, né? Aconteceu muitas movimentações do Espírito Santo e muitas vezes a gente não faz a ideia da importância do Espírito Santo na igreja. E isso é bom que a gente pegue essa consciência, tá? Por exemplo, quando a gente ouve falar de Deus, tá? Deus, ele é o criador de todas as coisas. Ele criou tudo. Então, quando a gente olha para Deus, a gente olha Deus, o criador do universo, o criador da raça humana. E a gente olha para Deus, a gente vê a figura de pai. Geralmente a gente vai olhar para Deus e fala assim, Deus é o pai. Pode ver, a maior parte das orações que a gente faz, a gente diz Pai, né? O próprio Cristo ensinou a oração do Pai Nosso. Quando você orar, ore assim, Pai Nosso que estás no céu. Quando a gente olha para Jesus, a gente lembra imediatamente da cruz. E a gente lembra do sacrifício de Jesus, a gente lembra da morte de Jesus e a gente lembra da ressurreição. Então, ligar a figura de Deus como Pai e como Criador, na nossa mentalidade terrena, é muito fácil. Porque a gente tem uma base, a gente tem embasamento nisso. A gente vê a criação, a gente vai falar, a criação tem que ter um Criador. Alguém criou tudo isso. Alguém criou o ser humano, alguém criou as árvores, alguém criou o céu. Então a gente liga a Deus. Por que eu tenho tanta coisa? Porque é o meu Pai, o Criador que dá para mim. Quando eu olho para mim e vejo que eu já fui salvo por Jesus, eu olho para a cruz. E a cruz na qual eu fui salvo, a ressurreição de Cristo, me deu essa oportunidade de ser salvo. Então quando eu olho tudo isso, a presença do Pai e a presença do Filho, é muito fácil a gente crer e acreditar nisso. Por mais que a gente nunca viu Deus e nós nunca vimos Jesus. Mas pela fé a gente crê e acredita. Agora, quando se fala do Espírito Santo, muitas vezes a gente fica meio que perdido. Mas a dispensação de hoje é o Espírito Santo.
Então, tão certo como tem uma pessoa que está sentada aí ao seu lado, na sua frente ou atrás de você, tão certo como essa pessoa está aí, tão certo e muito maior é a presença do Espírito Santo. Porque essa pessoa que está aí ao seu lado, ela não pode entrar em você, mas o Espírito Santo, ele está dentro de nós, ele mora dentro de nós. Nós somos a habitação do Espírito. Então, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele traz todas essas coisas, todos esses benefícios, ele nos capacita com esses dons, para que esse dom nós possamos usufruir dele. Então, se é o Espírito Santo que ministra os dons para nós, então nós precisamos desejar esses dons. Eu preciso desejar o Espírito Santo na minha vida, porque o Espírito Santo, ele faz uma obra na nossa vida. O dia que nós nos convertemos ao Pai, a Jesus, foi Ele que falou no nosso coração. Não foi o entusiasmo do pregador, não foi a pregação do pregador que salvou a sua vida, mas foi o poder, a obra conciliadora do Espírito Santo, tá? Então, deseje o Espírito Santo na tua vida. Precisamos desejar que Ele venha em nós e pedir, Espírito Santo, manifeste os seus dons na minha vida. Porque imagina, se você está sendo uma bênção sem as manifestações dos dons, imagine você mover-se nos dons do Espírito Santo. Como vai ser a nossa vida? Né? Muito bem, vamos continuar. Além de desejar o Espírito Santo, o que mais que nós podemos fazer? Tá? 1 Coríntios 12, 31. Quem achar aí, manda ver, bem alto, tá? 12:31. Buscai com zelo os melhores dons, ou seja, tem uma tradução que fala assim, busque, vá até Deus, vá até o Espírito Santo e fala assim, Deus, me dá esses dons, Espírito Santo me dá esses dons, tá? O que é buscar? A Bíblia fala, buscai, buscai e achareis, batei, batei e abrir-se-vos-á. Então, como que a gente busca esses dons? É através da oração, tá? Por quê? Eu preciso ser aperfeiçoado. Porque tem que ter os dons para que haja aperfeiçoamento, tá? Então, eu busco os dons, não por interesse próprio, mas para que eu possa ser aperfeiçoado e que o corpo de Cristo, que a igreja de Cristo, ela também seja edificada. Então, precisa buscar os dons, né? Ou seja, além de desejar, tem que buscar, porque às vezes eu tenho desejo, mas eu não busco. Tá? Eu gostaria tanto de ter aquilo, mas eu não corro atrás para comprar, eu não corro atrás para adquirir aquilo. Então, além de você desejar, precisa buscar. Tá? Agora, vamos ver 1 Coríntios 12, 11. Tá? Essa referência que eu estou dando para aqui não está na apostila. Tá? 1 Coríntios 12, 11. Quem achou, lê em voz bem alta aí, bem audível. Mas um só é o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Legal, hein? Olha só, o mesmo Espírito que opera em todos. Agora, ele que reparte para cada um, para quem ele quer dar. Tá? Então, o que a gente faz? A gente busca, a gente deseja, a gente busca, e o Espírito Santo, ele reparte. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo, tá? A igreja é o corpo de Cristo. Um é mão, outro é pé, o cabeça sempre vai ser o Senhor, né? Mas a igreja é o corpo. E para que o corpo funcione de uma maneira harmoniosa, né? De maneira perfeita, precisa que os dons sejam distribuídos dentro do corpo de Cristo. Tá? Então, eu busco, eu peço, eu corro atrás, eu desejo os dons, então o Espírito Santo ele vai distribuindo do jeito que ele quiser e da maneira que ele quiser dar. Por isso que ele fala, a alguns é dada a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, não é para todos, né? Deus não vai derramar aqui, não é que nem a sabedoria humana, tá? A sabedoria humana, lá em Tiago, capítulo 1, diz, se algum de vocês falta sabedoria, então peça a Deus, essa sabedoria ele vai dar. Mas a palavra da sabedoria, por exemplo, não vai vir para todos, porque o Espírito Santo ele vai dar a medida para cada um. Tá? Ele distribui conforme ele deseja, né? Então, essa é a ideia aqui desse texto, tá? Muito bem, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Por cujo motivo me
desperta o socorro de Deus que existe por ti pela imposição das mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de terror, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Tá. Ok, então nós entendemos aqui que nós já ganhamos um dom do Senhor, tá? Agora, por que que nós não nos movemos de maneira melhor ou mais abrangente nos dons? Por que que a gente não se move nisso? Por causa da timidez. Por causa da timidez. Porque somos tímidos. Agora, o que que Timóteo está falando aqui, que Paulo está falando nessa carta a Timóteo? Ele está dizendo assim, ei, eu não dei a vocês um espírito de medo, de temor, mas eu dei um espírito de ousadia a você. Então, uma coisa que impede a gente de se mover nos dons, de nos movermos nos dons, é a timidez. Por exemplo, quantos de vocês, durante um culto, no mover num culto aqui, quantos de vocês já sentiram vontade de dar um glória a Deus bem alto? Aleluia. Né? Mas quantos tiveram a coragem de fazer isso? Quantas vezes você tem vontade? Aleluia, glória a Deus! E você não fez por causa disso. Quantas vezes alguma pessoa, né, já teve vontade de sair lá da cadeira, subir lá em cima e fazer alguma coisa? Gente, o Espírito Santo, ele move-se, ele vai se movendo. Quantas vezes que nós passamos perto de alguém e o Espírito Santo apontou assim, ele precisa que você vá falar do meu amor. E você mesmo, Espírito Santo? Não, acho que é a minha carne que está falando, mas é o Espírito Santo que está dizendo. Quantas pessoas sentou aí no ônibus com vocês, do teu ladinho ali, o Espírito Santo falou assim, fala do meu amor para ele. Evangelize essa pessoa. Você acha que foi o diabo que falou para você? Você acha que o diabo falou assim, a voz do diabo falou assim para você, ó, evangelize essa pessoa para Jesus. Foi o diabo que falou? Nós não nos movemos de maneira mais eficaz por timidez. Agora lembre-se a recomendação aqui desse texto. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de amor, de moderação, de autoridade. Ele deu o espírito para nós. Tá? Então, os dons estão à disposição de todo o corpo de Cristo. E a gente não faz por melhor, porque a gente é tímido muitas vezes. Sabe? Mas em nome de Jesus, está repreendido toda essa timidez aí. Tem que mandar embora, né? E quando o Espírito Santo nos tocar, nos mover, né? Então nós precisamos fazer. E às vezes não é só acerca do reino de Deus. Muitas vezes perdemos oportunidades ímpares de estarmos fazendo alguma coisa. O Espírito Santo nos impulsiona para a gente ir, para a gente falar, para a gente fazer, mas por causa da timidez do nosso coração, nós ficamos para trás, tá? E não convém que seja dessa maneira, tá ok? Muito bem, vamos ver mais uma... Ali, Romanos capítulo 12, versículo 6. Quem achou pode ler. Uhum. Olha aí, como que a gente pode fluir nos dons, tá? Como que a gente pode fluir nos dons? É através do quê? Da fé. A Bíblia já diz bem claramente, sem fé é impossível agradar a Deus, tá? Então, como que você vai se mover nos dons espirituais? É na fé. Gente, é na fé. Tem que ter fé que vai dar certo. Quando você está falando em línguas, né? Quando você está falando em línguas, quem fala? A Bíblia diz, quem fala em língua está se edificando a si próprio, tá? Quando não há interpretação, tá? Entende? Então você está tendo uma edificação. Você está conversando em mistérios com Deus. A pessoa que está perto de você não vai entender nada. O diabo não vai entender bolufa nenhuma. Então, quando você está orando a tua oração normal, o inimigo pode até ouvir, né? Mas eu duvido, né? Aqui, colocar um pensamento diferente do que você está acostumado a pensar, tá? Muita pessoa fala assim, você não pode orar de tal maneira porque o diabo vai ouvir e vai pegar a tua oração, né? Mas, por exemplo, quando eu vou orar, a que nível que eu subo? Quando eu vou orar, eu entro aonde? No Santo dos Santos. Agora, diga uma coisa para mim, o diabo entra no Santo dos Santos?
tá? Quem sabe aí quebra algumas ideias que a gente tem aí, né? Que eu estou orando aqui, o diabo está ouvindo, vai pegar a minha palavra e vai distorcer. Para mim orar, eu tenho que entrar dentro do Santo dos Santos. E quando eu entro dentro do Santo dos Santos, ali é só eu e o Pai. O diabo não pode entrar lá, porque ele já foi derrotado. Você entendeu? Então, os dons, eles vão se manifestar em nossa vida pela fé em Jesus, sabe? Eu creio que nós estamos trabalhando aí o ano passado, já estamos falando desde o ano passado para falar sobre o Espírito Santo. E eu creio que Deus está fazendo algo novo. Por exemplo, domingo, nós tivemos uma pregação bem diferente, né? O Danilo pregou sobre o amor de Deus, sobre amor e como se manifesta esse amor, né? Foi uma pregação muito diferenciada, assim, algumas pessoas já comentaram comigo sobre isso e tal, no grupo familiar ontem a gente comentou também. Foi uma coisa diferente. Mas no final ali, eu percebi que estava acontecendo alguma coisa diferente, né? De repente a Ju se levanta ali e traz uma palavra profética para a igreja. Ela se moveu num dom profético, né? E trouxe uma palavra para a igreja. E a palavra que ela trouxe foi assim: irmãos, sabe por que está acontecendo isso e aquilo lá? Porque a igreja não chegou antes. Porque a igreja não chegou primeiro. Entende? Nós precisamos chegar primeiro nesses lugares. E é motivado pela fé. Entendeu? Então nós temos que nos mover pela fé em Cristo Jesus, né? Por exemplo, no ambiente que eu me converti, quando eu voltei para Cristo, né? A gente estava numa igreja onde a maior parte era jovens. A grande maioria da igreja era jovens. Nossos cultos de sábado, lá naquele tempo, anos 79, 70, 78, 79, era uma movimentação de jovens naquela igreja muito grande, 200, 250 jovens num culto de sábado, num culto de jovens que tinha, né? E os retiros que nós fazíamos, gente, era uma presença muito grande do Espírito Santo. Muito grande. E hoje, dificilmente, a gente vê os jovens se movimentando na unção espiritual. Por timidez. A igreja mesmo, eu percebo assim, que nós, como igreja local, nós temos o entendimento do Espírito Santo porque tem sido ensinado já muitas vezes. Hoje estamos falando de assunto mais específico, mas sobre o Espírito Santo nós já temos ensinado para a igreja há muito tempo. Mas a gente percebe que nós, como igreja local ainda, nós somos muito tímidos. Muito tímidos. Dificilmente nós vamos orar por alguém. Dificilmente nós vamos trazer uma palavra a alguém que Deus já colocou no nosso coração. Mas nesse tempo, gente, era uma coisa maravilhosa. Acontecia cura dentro do templo, acontecia milagres, acontecia muita coisa. Conversão de jovens, ir para frente com garrafa de bebida na frente, depositar ali, se converter, se tornar um pastor futuramente. Aconteceu isso com o pastor Benedito, hoje pastor, né? Ele foi para um retiro, foi com um cantil cheio de cachaça. Imagina, retiro de jovens, foi com um cantil cheio de cachaça. Quando, do apelo lá, né, e quando dava os intervalos, o que ele ia fazer? Lá ia o Benedito, pegava lá para um canto lá, ia tomar cachaça no cantil dele. Mas de repente o Espírito Santo deu uma revolução naquele camarada, né? Ele foi para frente lá, depositou aquele cantil lá, nunca mais bebeu, futuramente tornou-se um pastor. Acontecia muita coisa naquele tempo, né, dentro da igreja local. Por exemplo, acontecia também, quando a gente leu aqui a carta de 1 Coríntios, capítulo 12, e depois o capítulo 14 ali, o apóstolo Paulo faz uma série de correção, né? Lembra que eu falei semana passada? 1 Coríntios 1,7, que não faltava dons na igreja, porque todo mundo se movia, mas era de maneira errada algumas vezes, que depois lá no capítulo 14 Paulo começa a fazer uma correção acerca dos dons e ensinar um pouquinho melhor sobre os dons. Na igreja que a gente estava também, né? Por exemplo, acontecia umas coisas meio loucas, né? E por inexperiência, porque a presença do Espírito Santo era tão grande, né? Que eu me lembro nitidamente que, às vezes, em algum culto de jovem, de repente saía uma menina lá de um canto lá e dizia: eu sou o anjo Gabriel, vim te dar uma palavra aqui. Não era uma coisa correta, você entendeu? Mas a pessoa se manifestava naquilo ali, e depois os líderes chegavam ali e ensinavam aquela pessoa. Então, nessa fase dos anos 70, dos anos 78 ao ano 80, um pouquinho mais para frente, houve uma manifestação muito grande do Espírito Santo. Por exemplo, uma pessoa, quando eu comecei a namorar com a Ju, né, foi nessa fase, 78, 79, junto com na mesma igreja que a gente estava ali, né? Aí, de repente, uma pessoa que tinha um relacionamento com a família, né?
ali, não é da família, mas tinha um relacionamento com a nossa família. De repente ela chegou e ela soube que eu e a Ju começamos a namorar, estava tudo certo o namoro já, tinha conversado com os pais, etc e tal, né? Ali a pouco, um dia, essa mulher, ela participava de uma igreja onde estava acontecendo uma manifestação do Espírito Santo muito grande, muito forte também. De repente ela aparece com um bilhetinho na mão, né? Um papelzinho na mão lá, sei lá que tamanho que era, um bilhetinho assim. E ela entrega para a Ju e fala bem assim, ó, o Espírito Santo mandou te entregar esse bilhete para você. E nós, naquele tempo, gente, era uma loucura, né? Realmente a gente fazia vigília de oração, a gente orava, a gente fazia proezas com o derramamento do Espírito Santo. Olha o conteúdo do bilhete, né? Um bilhete escrito em línguas. Vocês terem uma ideia, acontece também as loucuras, né? Então, escrito lá, Aracandaia, Miracandaia, não sei o que lá, assim te diz o Senhor, Kamalaia, daqui ela fala em línguas, né? Não é da minha vontade, Aracandaia, que você namore ao Senhor. É de Deus isso? Não é. Deus não se manifesta dessa forma. Então, entregava essas coisas. Então, aconteciam umas loucuras assim também, você entendeu? Mas também tinha momento de profecia, momento em que chegava um líder e chegava assim, ó, o caminho que você está andando com esse menino, com essa menina, não é de Deus. E eu lembro desse tempo da Lucélia, uma menina que era do Ministério de Louvor da igreja. Gente, que menina abençoada! Uma menina de Deus, uma voz assim muito linda, cor de gente boa, assim que nem a minha, assim, né? Bem moreninha, gente, olha. A Lucélia era uma bênção, abria a casa dela, a gente ia lá, fazia canjicada na casa dela, fazia vigília na casa dela. Gente, era um espetáculo. Um dia apareceu um cara na igreja. O nome do cara ele chamava-se Tadeu. Esse camarada, ele chegou na igreja, ele estava com algumas dificuldades já. E quando aquele cara chegou, o líder de jovens, pastor de jovens, falou assim para ela: esse camarada não é de Deus para a tua vida. Ele discerniu o tempo correto, discerniu a coisa certa. Gente, aquela menina perdeu a cabeça e ela foi, se envolveu com aquele cara. E casou com aquele cara, né? Já na primeira semana, segunda semana, já deu BO, já deu uma coisa, resultado, né? Desgraçou toda a família, teve filhos com o camarada, um filho morreu futuramente, né? Que se envolveu com drogas também. Foi uma desgraça total. Mas não foi por falta de orientação, né? O Espírito Santo trouxe as coisas que podia trazer ali, tá? Mas são coisas assim, né? Então a gente precisa fluir no Espírito. Tem uma recente aqui para vocês, que aconteceu agora. Sábado passado, eu estava aqui, o Junari estava aqui já dividido os grupos familiares, eu estava sentado ali no hall, conversando ali, tava umas 2 pessoas ali, não lembro exatamente quem estava ali comigo, e de repente chegou na porta ali, na porta principal ali, chegou um rapaz. Olha que o cara chegou, ele parou na porta, eu já fiquei assim, levei um susto assim, né? O cara não estava mal arrumado, estava até bem arrumadinho, né? Mas eu já levantei, porque tinha umas crianças ali comigo também, né? Já levantei, fui até a porta, parei na frente dele, ele falou: o senhor é o pastor? Eu falei: sim. Posso conversar? Eu falei: pode. E aí ele estava com uma sacolinha e estava com uma garrafinha de cachaça, uma garrafinha plástica assim de cachaça na mão, né? Ele falou: pois eu preciso de oração, o senhor faz uma oração por mim? Eu falei: faço, né? Mas o que está acontecendo? Ele falou: o meu problema é esse aqui. E mostrou a garrafinha de cachaça, né? Então, como você se chama? Eu me chamo Alex. Pois é, pastor, a minha vida está muito difícil, eu não consigo parar. Eu já perdi minha família, já perdi meu filho, minha mulher foi embora, aliás, eu mandei minha mulher embora. E começou a contar a história dele ali. E ele falou: mas o senhor pode orar por mim? Eu falei: posso. Mas eu queria conversar um pouquinho mais com ele, né? Mas o que te impede de você... ele falou: até eu já fui cristão. Ele falou: eu já toquei bateria na igreja. Mas o que acontece com você que você não consegue voltar? Não consigo mais voltar. Eu falei: mas tem uma casa de recuperação, tem muita... Pastor, o senhor ora por mim? O cara me pediu 3 vezes. Daí eu conversei mais um pouquinho com ele e falei assim: então deixa eu orar por você agora. Aí eu orei por ele, né? Comecei a orar por ele, eu coloquei a mão assim no peito dele, comecei a orar, a clamar Jesus sobre a vida dele, né? Quando eu comecei a orar, né? Aí o cara fez assim, ó. Começou a ter um tipo de manifestação nele, né?
Aí, quando ele começou a cair assim, olhei, o Alan estava com o grupo dele naquele canto ali, olhei para ver se o Alan olhava para cá, porque daí, se precisasse, desse uma manifestação ali, podia ter alguém para me ajudar, né? Porque não é pela força humana, mas sempre é bom estar em dois, né? Aí, de repente, ele começou ali e tentar uma manifestação ali, o Espírito Santo já começou a me orientar ali, né? E aí a importância de você se mover no Espírito, né? Com discernimento. Quando eu comecei a orar, eu falei, eu te repreendo em nome de Jesus, né? Aí ele alterou a voz e falou assim, eu vou destruir a vida dele. O Espírito Santo falou, não é demônio, é ele mesmo. Então eu falei, Alex, pode parar com isso. Pode parar com isso. Não adianta fazer festa aqui, que aqui não tem. Pode parar com esse negócio aí. Quer dizer, se você não tem um discernimento espiritual, né? Aí você começa a repreender ali, porque essas pessoas, eles andam em igrejas assim, que começam a fazer entrevista com o demônio, daí podia querer fazer um monte de besteira ali, né? Aí eu não deixei. Sabe que a hora que eu falei assim, o que ele fez? Ele levantou a cabeça, terminou a relação e ele foi embora. Né? Mas a gente precisa ter discernimento, andar no Espírito, entendeu? Para que a gente possa entender essas coisas aí, tá? Muito bem. Vamos lá agora. Vamos falar então um pouquinho sobre a palavra da sabedoria, né? Muito bem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Quem achou? 1 Coríntios 14, 26. Uhum. Então, aqui o texto está dizendo que quando as pessoas se ajuntam, uns têm salmo, outros têm profecia e também tem revelação, tá? Então, baseado nessa revelação aí, que nós vamos falar desses dons aí, tá? É muito bom quando o cristão ele é novo convertido, né? Ele é cheio do Espírito Santo. Né? Então, ele tem o prazer de orar pelas pessoas, ele ora, ele expulsa demônio, ele faz um monte de coisa. Tudo isso faz parte aí do nosso dia a dia, tá? Muito bem, o que é a palavra da sabedoria? Tá? A palavra da sabedoria é uma revelação sobrenatural acerca de um plano divino, é um fragmento da sabedoria de Deus, comunicada com propósito. Tá? Então, o que é a palavra da sabedoria? Ela é uma revelação sobrenatural. Tá? Não é uma coisa que acontece no âmbito natural. A palavra da sabedoria ela é sobrenatural, é de um plano divino, de um plano que Deus tem acerca de um propósito específico. Tá? Por isso que fala, tem a palavra da sabedoria. Tá? Ou seja, não é a sabedoria natural que se tem, como lá em Tiago 1,8 diz, né? Não é a sabedoria de Salomão, lembra que Salomão pediu a Deus, Deus falou que ele podia pedir aquilo que ele quisesse, né? E ele pediu sabedoria, então também não é a sabedoria de Salomão, mas ela é uma sabedoria dada pelo Espírito Santo para um momento específico, para um assunto específico, para uma determinação específica, tá? Também ela não é a palavra da sabedoria, ela não é uma manifestação verbal, tá? Não é uma lição verbal, que tá assim diz o Senhor, tá bem? Né? Ela é uma palavra que ela vem, que vem dentro do nosso coração para que ela seja dita ou seja falada. Tá? Ou seja, ela vem de uma revelação interior. Como que é isso, né? Por exemplo, estou dizendo aqui para nós que a palavra da sabedoria ela vem de uma revelação interior. Tá? Ela vem daqui de dentro. Ah, pastor, mas como que funciona essa revelação interior? Por exemplo, quantos de vocês acreditam aqui que são filhos de Deus? Você acredita? Mas quem disse para você que é? A palavra. Mas você já viu a palavra alguma vez? O verbo, a palavra, Jesus? Não, né? Mas você crê que você é filho de Deus, não é? Você crê que você vai para o céu também, não crê? Mas você já viu o céu? O céu não é aquele negócio que você enxerga lá em cima, azul e branco. Mas o que faz você acreditar que você é uma pessoa salva? Se você morresse agora, né? Teu coração parasse de bater agora, desse um infarto, você morresse agora, você iria para o céu? Sim ou não? Mas quem pode provar isso? Mas como que você tem essa certeza? Você entende?
é algo aqui dentro, é uma revelação interior que diz que a gente é o quê? Filho de Deus. A Bíblia diz assim, que o Espírito que está em Deus, que está em nós, é Ele que testifica que nós somos o quê? Filhos de Deus. Então, a palavra da sabedoria, ela é uma revelação que ela se move no interior nosso, não é uma palavra verbal, mas ela se move no nosso interior, ela vem de dentro de nós. É uma convicção interior que acontece em nossa vida. Palavra da sabedoria, tá? Vou dar alguns exemplos aqui para a gente poder entender um pouquinho melhor, tá? Muito bem. Como que ela se manifesta? Ela pode se manifestar através de visão e ela pode se manifestar através de uma revelação interior, tá? Como que a palavra de sabedoria ela se manifesta? Através de uma visão ou através de uma revelação interior. Vamos abrir Atos capítulo 9, versículo 10 até o 16. A gente precisa ser rápido na achar aí, viu, irmão? Senão nós vamos perder nosso tempo aqui. Vamos perder tempo, né? Atos capítulo 9, do 10 ao 16. Eu já li aqui, eu vou ler, tá? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu, entrava um homem chamado Ananias, que punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém? E aqui tem o poder dos principais dos sacerdotes de prender todos os que invocam o nome do Senhor. Bem, aqui nós temos uma palavra da sabedoria dita a Ananias. Tá? O que Deus apareceu para ele? Apareceu em uma visão e determinou para ele: você vai num certo lugar, numa rua chamada direita, na casa de uma pessoa tal, e você vai encontrar alguém lá, que era o Paulo, né? Ainda o Saulo, que era o perseguidor da igreja. Você vai até nesse lugar lá para que ore por ele, para que recupere a sua vista, porque ele vai ser muito usado e vai padecer muito, né, por amor ao nome de Jesus. Então, como que uma das maneiras da palavra da sabedoria vir em nós é através de uma visão, tá? Muitas vezes você pode ter uma visão, né? É claro que a palavra da sabedoria, ela não vai ser para todos e ela não vai se mover o tempo todo dentro da igreja. Por exemplo, uma pessoa que tem um ministério evangelístico, ela vai deitar, ela vai dormir e ela vai amanhecer e ela é um evangelista. Quem tem o ministério pastoral? Ele vai viajar, vai voltar de viagem, vai deitar, dormir, levantar, ele vai ser pastor, porque ele tem o ministério. Agora, esses dons aqui do Espírito, ele vai se manifestar segundo a necessidade que a igreja tiver, segundo a necessidade que uma pessoa tiver. É ele que vai fazer, é o Espírito Santo que vai anunciar essa manifestação. Qual outra maneira que ela vai se manifestar também? Através da revelação interior. Atos, já que estamos abertos em Atos, vamos lá para Atos capítulo 27, tá? É uma história que quem já leu o livro de Atos, conhece essa história aqui, né? Então você já pode deduzir aqui, tá? Atos capítulo 27, versículos 9 e 10, diz assim: Passado um tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo: Varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Bem, Paulo aqui estava rumo à Itália, tá? Estava dentro do navio. E, de repente, ele traz uma palavra ali, ele conversa com os oficiais do barco, né? Ele fala assim, eu estou vendo que essa viagem vai ser incômoda. Nós vamos ter um prejuízo, nós vamos ter problema com o navio e com as pessoas que estão aqui. Agora, não é que Paulo, ele enxergou o navio naufragando. Ele teve uma impressão de espírito. Entendeu? O que aconteceu com ele? Ele teve uma revelação interior. O Espírito Santo falou no interior do coração dele, dizendo, essa viagem vai ser perigosa. Essa viagem pode causar danos. Essa viagem pode trazer consequência.
Entende? Então, muitas vezes, o Espírito Santo ele já tem falado com a gente, e ele vem através dessa revelação interior. Ele traz um pensamento na nossa mente, e nós sentimos algo dentro do nosso coração acerca de uma coisa que pode acontecer. Então, quando a Bíblia fala da palavra da sabedoria, geralmente a palavra da sabedoria, ela é uma palavra que ela vai falar do futuro, é uma palavra preditiva, ela vai falar de uma situação a qual pode acontecer. Por que o Espírito Santo orienta? Ele orienta para que não aconteça. Então vem a palavra da sabedoria justamente por isso. Uma manifestação ali no Velho Testamento. Lembra lá que o faraó teve um sonho, com as 7 vacas gordas, e depois com as 7 vacas magras, com as 7 espigas ruins e depois com as 7 espigas fortes. O faraó, ele chamou todos os magos do reino, chamou todo mundo. Ninguém sabia interpretar o sonho, ninguém sabia. Quando chamaram José, lembra que depois aquele carinha, o copeiro que foi salvo lá, ele lembrou lá, quando ele foi servir o rei estava perturbado lá e tudo mais, ele lembrou do José. O José foi até o rei, até o faraó. E o faraó contou o sonho. Então José, o que ele fez? Ele interpretou o sonho. O que foi? Uma palavra de sabedoria. Deus fazia José saber dos sonhos. Deus dava a palavra da sabedoria para ele. Então, ele falou assim, esse sonho esses 2 sonhos que você teve, na realidade é só um. O que vai acontecer é que vai ter 7 anos de fartura e depois vai ter 7 anos de fome extrema. Agora, a palavra da sabedoria é interessante que ela não só vai trazer o que vai acontecer, mas para finalizar a palavra da sabedoria, ela também ela é acompanhada com a solução da dificuldade do problema. O que aconteceu? José, ele prediz, ele fala o sonho de Faraó, a palavra da sabedoria, ele diz o que vai acontecer, mas junto também ele diz qual as medidas a ser tomada para que aquela situação ela não se torne uma maldição. O que José orientou? José falou assim, olha, pegue e monte celeiros e armazene 1/5, tal, toda a história que você já conhece. Então o que Faraó fez? Faraó escutou o sonho e fez conforme José havia falado. Então a palavra da sabedoria, ela sempre vem acompanhada da resposta. Não é que sempre. Geralmente ela vai vir acompanhada com essa palavra de resposta. Vai trazer a revelação, mas ela vai trazer a solução de como resolver aquilo ali. Foi o que aconteceu ali com José do Egito. Ou seja, é uma revelação seguida com um conselho. Tá? Geralmente vai funcionar assim. Não é que sempre. Em Atos, não vou ler aqui, mas em Atos capítulo 11, do versículo 27 ao 30, fala de um camarada que chamava-se Ágabo. Também ele, instruído pelo Espírito Santo, ele declarou que na cidade que ele estava movendo ali, haveria também um tempo de fome na cidade. E depois é dado instruções ali de como seria livrado esse tempo e assim por diante. Tá? Então a palavra da sabedoria, ela é preditiva, tá? E ela vai falar sempre acerca do futuro. Tá ok? Essa palavra é para mim e para você? A Bíblia diz que os dons eles vão vir sobre a igreja. Tá? Então, nós precisamos ficar atentos, porque de repente Deus pode manifestar para você a palavra da sabedoria através de uma visão ou através de uma manifestação interior, tá? No seu espírito. Deixa eu dar aqui alguns exemplos de experiência pessoal que eu tive com palavra de sabedoria. Por exemplo, quando a gente estava lá no norte do Paraná, eu vou dizer assim, acho que vão lembrar desse homem lá. No tempo de evangelização que eu fazia ali naquela cidade ali, de repente se convertiam muitas pessoas, Muitas pessoas se converteram tal. E um dia se converteu lá o tal de seu Antoninho, que era dono de um matadouro lá de Astorga, onde a gente estava com a igreja, Bem, a família dele era toda desestruturada, esse camarada, Ele já tinha sido mormon, espírita e tudo mais, tinha sido testemunha de Jeová, tudo que não presta o cara tinha sido. A última vez que ele estava ali numa religião era mormon. A família dele se converteu e vieram todo mundo para a igreja. Veio para a igreja. E ele tinha um filho que chamava-se Eduardo. Esse menino, ele tinha tido uma experiência, veja bem,
experiência no mundo espiritual, né? Um dia ele estava viajando de caminhão com o pai dele, e de repente o pai dele parou por alguma situação no caminhão lá, sei para fazer alguma coisa, e de repente, como eles estavam envolvidos com o mormonismo, né? De repente ele olhou para fora do caminhão e ele viu o anjo Moroni, que o anjo Moroni faz parte da seita dos Mormons. A partir daquele dia, né, foi uma manifestação espiritual, tá? A partir daquele dia, aquele demônio se apossou daquele rapaz. E aquele menino tinha momentos de lucidez e tinha momentos que é totalmente fora de si, né? Esquizofrenia de alto nível, né, estava. Me lembro que uma das vezes que eu atendi ele, eu fui na casa dele, né? Eu estava sentado assim, conversando com ele, ministrando a vida dele, e ele olhando para mim aqui e conversando com o anjo Moroni sentado do lado dele. Olha a loucura, né? Gente, conversando naturalmente, ele via o demônio, ele via o espírito ali, né? E uma das dificuldades que esse menino tinha, de tão forte que era essa manifestação do espírito do inferno na vida dele, não do Espírito Santo, do inferno, né? Que ele passava parte do tempo em casa e parte do tempo no cemitério da cidade. Eu me lembro daquela história lá do endemoniado da Bíblia que diz, né, que dormia nos cemitérios, né? E eu estava com a equipe de Jocum naquele tempo lá na minha casa, acho que tinha umas 10, 12 pessoas, né? E nós orávamos por aquele menino. Mas numa tarde lá, se não me engano foi uma tarde de sábado, aquele homem chegou na minha casa, o pai desse menino. Ele chegou lá e falou, meu filho sumiu. E meu filho foi embora. E já tinham procurado por toda a região ali, cemitério e tal, não acharam mais o cara. Aí o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, ele vai vir amanhã cedo. E eu trouxe essa palavra de sabedoria a ele, falei bem assim, seu Antônio, não fique preocupado, que amanhã cedo seu filho vai estar aqui. Bem, depois que eu falei, aí já era, né? Eu falei, o cara vai vir aqui amanhã, e como é que vai ficar a minha cara? Né? Então, eu trouxe uma palavra dada de Deus para aquele homem, né? E depois fiquei preocupado. Aí peguei a galera da Jocum, né? Peguei a Ju e a turma da Jocum. Pessoal, vamos orar aqui, porque eu dei uma palavra para aquele homem vai voltar aqui amanhã. Né? Gente, nós oramos. Acho que a gente nunca orou tanto que nós oramos aquele dia, aquela noite, né? Passamos o sábado orando, pedindo a presença de Deus, né? E aquela noite eu não dormi muito direito, porque eu estava uma das primeiras experiências que eu tive nessa área, né? E ali incomodado, o que vai acontecer, né? De repente o dia amanhece, né? Eu falei, agora estou enroscado, né? De repente, eu abro a janela da minha casa, quem estava chegando no meu portão? Seu Antoninho. Aí eu pensei comigo e veio sozinho. Né? Eu falei, nossa, agora a casa caiu. Né? Trouxe uma palavra, o cara não vai acreditar mais nada, a família vai embora, né, da igreja. Né? De repente, a hora que o homem abriu o portão para o cara entrar assim, ele já veio com aquele sorrisão e fala assim, pastor, o meu filho voltou para casa. Agora de manhã fui buscar ele lá. Né? Então, tem que se mover na fé através desses dons. Né? Então, Deus ele traz clareza, Deus traz a nós esses pensamentos, essas ideias, viu? Essa revelação interior que tem que se mover, ou move-se dentro do nosso coração. Né? Uma outra vez também, em termos de palavra de sabedoria, alguns anos atrás, bastante anos atrás, a gente fazia reuniões de grupo em casa, né? Da família, e a gente se reunia tudo na casa da minha sogra lá. E uma das primas da Ju, ela tinha dificuldade para engravidar. Já estava casado há alguns anos e não conseguia engravidar. E num dia daquela reunião, lá o Espírito Santo moveu no meu coração e falou assim, fale para ela que ela vai ter um filho. Mas não é um, é 2. O Espírito Santo me fez conhecer isso, né? E eu vi nitidamente, o Espírito Santo falou numa voz interior muito forte comigo, né? E aí você vai naquela, e o medo de você falar, e o medo de você dizer e não ser verdade. Mas estava movido naquele Espírito, né? E fomos lá e oramos. Aí colocamos as mãos sobre o ventre dela, repreendemos toda aquela esterilidade que tinha, né? E declaramos a presença de Deus ali. E eu falei para ela, falei assim, Joelma, Deus vai te dar filho. E vai ser 2. Só não falou sexo, né? Mas falou que era 2, que era gêmeos, né? Gente, passou alguns meses, 1 mês, 2 meses, não sei quanto tempo foi, não lembro mais, né? Essa menina engravidou, né? E os gêmeos dela lá, estão 2 baita homão lá, desse tamanho assim, né? Da nossa família lá, que Deus trouxe à luz, né? Mas precisa de ousadia muitas vezes, né? Precisa
que a gente se mova nisso para que possa fluir esse dom, né? Então, os dons eles são dados pelo Espírito, ele não é na hora que nós queremos, mas é segundo a necessidade do corpo de Cristo. Então, a palavra da sabedoria, ela vem, tá? Se você lembrar, para a gente entender um pouquinho melhor, a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento, elas andam numa linha muito, muito tênue, são muito parecidíssimas, tá? Muito parecidíssimas mesmo, tá? Por exemplo, lembra quando Samuel era pequeno, era bebê, era um garotinho lá? Lembra-se quando Deus falou com ele? Né? Aliás, foi assim, né? Ele estava dormindo e de repente ele ouviu uma voz que falava assim, Samuel, Samuel, né? Ele saiu do quarto dele, foi até onde? Foi até o sacerdote Eli, né? Ele, pois não, o senhor me chamou. Não te chamei, menino, volta a dormir. E foi assim por 3 vezes. Samuel, por mais que naquele tempo, o Eli, por mais que naquele tempo já estava meio que afastado assim já de tudo aquilo que Deus tinha proposto para a vida dele, né? Ele sabia que era Deus que estava falando com Samuel. E quando Samuel foi pela última vez lá no quarto de Eli, né, Samuel trouxe uma palavra a ele e disse assim, quando você ouvir essa voz, é Deus que está falando com você. E quando Samuel ouviu aquela voz novamente, ele disse, pode falar, porque o teu servo ouve. Entende? Então, palavras da sabedoria. Então, a gente precisa entender essas coisas, né? A palavra do conhecimento, né? Qual que é a diferença disso? Por exemplo, enquanto a palavra da sabedoria, ela envolve o futuro, o que vai acontecer, a palavra do conhecimento, ela pode revelar o passado ou o presente. Tá? A palavra do conhecimento, ela pode trazer uma revelação do passado, de alguma situação, ou de alguma pessoa, ou do presente. Quando acontece a palavra da sabedoria, do conhecimento, ou uma profecia, nunca é para expor ninguém, mas é para edificar a vida das pessoas. Nunca expor, mas para a edificação da pessoa, né? Como que ela se manifesta também? Ela também vem do Espírito Santo, a palavra do conhecimento. Ela também é um fragmento da vontade de Deus. O que é fragmento? Partícula. É um pedacinho da vontade de Deus, do propósito de Deus para a vida de alguém, ou para a vida da igreja, ou para a vida da pessoa, né? Não, também não é um conhecimento natural, né? Por exemplo, ela pode se manifestar através de visões, né? Vamos ver um exemplo aí. Evangelho de João, capítulo 1. Aí quem achar aí pode ler para nós. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 47 ao 49. Deixa eu ler aqui. Uhum. Aqui dá essa escolha que Jesus estava escolhendo os discípulos, né? Jesus olhou, viu esse camarada chamava Natanael, né? E ele declarou, não, eu tenho visto você é um escolhido, né? Natanael olhou para ele e falou assim, mas como que você sabe dessas coisas? Como que você conhece essas coisas, né? Então, pode se manifestar, a palavra do conhecimento também pode se manifestar dessa maneira. Ela pode também se manifestar através de uma revelação interior. Por exemplo, quando a gente lê capítulo 4 do Evangelho de João, na conversa que ele faz com a mulher de Samaritana, né, ele senta ali e conversa bastante com a mulher, né, e Jesus tem uma hora que ele fala bem assim, vai lá chamar o teu marido. Né? Aí você conhece a história, né? Pois é, Jesus, ela tenta enrolar Jesus. Pois é, Jesus, eu não tenho marido, não. Não é que você não tem marido, você já teve marido, né? Você já teve 5. Jesus tem uma revelação interior daquela mulher ali. O Espírito Santo mostrou a Jesus, né? O Espírito que se movia em Jesus
trouxe uma revelação ali, uma palavra de conhecimento, que fez conhecer o estado civil daquela mulher. Quantos maridos que ela já tinha, e o marido que ela estava, o homem que ela estava vivendo agora, né, não era nem marido dela. Essa história, assim, aí da palavra de Deus que a gente já conhece, né? As manifestações no Velho Testamento, vamos ver algumas aí, tá? 2 Reis, capítulo 5, versículo 20 ao 27. 2 Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 20 até o 27. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor poupou a esse sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Pode continuar. Depois Geazi alcançara Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem, meu senhor. E o Senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. E disse Naamã: Se servido tomar 2 talentos. E estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, e com 2 mudas de roupas de couro sobre 2 de seus servos, os quais os levaram diante dele. E chegando ele, a certa altura, tomou-os nas suas mãos e os depositou na casa. E despediu aqueles homens e foram-se. Até aí. Olha aqui, a história se conhece, né? A história é de Naamã, que foi curado da lepra, mergulhou lá no rio, tudo sujo, todo poluído lá, 7 vezes, saiu limpo. Aí quando ele recebeu essa bênção, essa vitória, né? Ele foi lá para Eliseu e falou assim: eu quero dar um presente para você. Eliseu falou: não, eu não quero, não precisa. O moço de Geazi, que era tipo lá um discípulo, um servidor de Eliseu, né? Ele sabia que não era para receber esse presente. Mas ele colocou no coração dele que ele queria aquele presente. Então, assim que Naamã saiu com os seus cavalos, seus animais e tudo mais, ele correu atrás, né? E ele foi lá e Naamã estava tão grato, né? E trouxe e deu os presentes para ele. Ele pegou aqueles presentes e voltou, né? Quando ele chega junto com Eliseu ali, olha o versículo número 26, o que diz, né? Porém, versículo 25. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe Eliseu: de onde você está vindo, Geazi? E disse: teu servo não foi nem para uma parte nem para outra. Olha, tentou enrolar Eliseu aqui, né? Olha o que disse Eliseu. Aí Eliseu fez conhecer, o Espírito Santo fez Eliseu conhecer o que Geazi tinha feito, né? Recebeu uma palavra de conhecimento. Porém ele disse: porventura não foi contigo meu coração quando aquele homem voltou sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso a ocasião para tomares prata, para tomares vestes e olivais, vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante de Eliseu leproso, branco como a neve. O coração de Eliseu foi junto, né? O Espírito Santo fez Eliseu conhecer o que Geazi havia feito. Não era para pegar os presentes que Naamã queria dar para Eliseu, mas o menino, o rapaz, né, um jovenzinho ali, foi lá e ele foi teimoso, ele foi atrás. E quando ele voltou, ele volta ali descartando, né? Não, teu servo não foi para lugar nenhum. Não, foi sim, porque o Espírito testificou no meu coração. Eu vi você fazendo isso, pegando a prata, pegando os animais, pegando as vestes, pegando as servas. Eu vi isso. Então, por causa dessa desobediência, a lepra que estava em Naamã vai pegar em ti. Né? Então, são coisas aí que acontecem. Né? Qual um outro tipo de palavra de conhecimento também dentro do Velho Testamento? Já que estamos em Reis aqui, vamos ali para o capítulo número 6 de Reis, do versículo...
8 até o 12, que diz assim: O rei da Síria fazia guerra em Israel. Consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda de passares por aquele lugar, porque os sírios desceram até ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar que o homem de Deus lhe havia falado, e tinha avisado, e ali guardou, e ali se aguardou, e aguardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com o incidente do coração o rei da Síria, e chamou o seu servo e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na câmara de dormir. Olha que interessante esse assunto aqui, né? Aqui o rei da Síria, ele estava guerreando, né? E ele reunia o seu exército, e ele conversava com o seu exército e bolava planos para destruir o rei de Israel. E ele falou: vamos fazer assim, 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 sabe? Dava a estratégia da guerra, ou da luta, ou da batalha que ia ter, né? E quando ele saía guerrear, o inimigo já sabia de tudo, o povo de Israel já sabia de tudo que ia acontecer. E aí o rei da Síria ficou furioso e falou bem assim: ei, o que está acontecendo? Que quando a gente vai para a guerra, aquele povo já está sabendo do que vai acontecer. Será que tem algum cagueto? Será que tem algum dedo duro aqui no nosso meio, do nosso exército? Aí uma pessoa lá no meio do exército, do rei da Síria, se levanta e fala assim: não, rei, eu sei o que acontece. É que lá no povo de Israel tem um homem chamado Eliseu. E Deus faz Eliseu conhecer todos os planos que você bola aqui com o teu exército, até quando está no teu quarto dormindo, Deus faz Eliseu conhecer tudo isso. E é Eliseu que está falando tudo isso lá. Ou seja, Deus faz conhecer as coisas, né? Então a palavra do conhecimento, ela traz essas coisas que estão também para acontecer, mas coisas que estão acontecendo no presente, ou coisas que estão acontecendo também, ou aconteceram no passado. Eu me lembro de uma experiência que eu tive aqui na igreja, alguns anos atrás, né? Eu estava mais ou menos aqui nesse canto aqui, no momento de oração aqui, que a igreja estava ali, e de repente o Espírito Santo me mostrou 3 letras X, né? 3 letras X. E eu fiquei assim, o Espírito Santo falou: é morte. É morte. Porque quando tem a letra X, né, tá jurado, né? Ele falou: acabou, né? O Espírito Santo é morte, né? E eu pensei: mas como que isso, Espírito Santo? Fiquei ali conversando com Deus ali, né? O Espírito Santo é sinal de morte. Tem alguém aqui dentro que está jurado de morte. Aí o Espírito Santo foi mais claro, falou para mim: tem alguém aqui dentro que está jurado de morte. Aí, sabe, naquela fé que você tem, né? Eu dei uma olhada assim para a igreja, falei: mas só tem os irmãos da igreja aqui, mas quem será que está pensando em morrer? Será que alguém está pensando em um suicídio, coisa assim, né? Aí eu falei, descartei a ideia, né? E aqui estava um mover do Espírito bem legal na igreja aquele dia, né? E daí eu falei: Espírito Santo, mas se é o Senhor mesmo, né? Me dá uma palavra, fala alguma coisa, né? E aí eu abri minha Bíblia lá, sabe, fazer que nem aquele crente que não tem muita fé, abre a Bíblia, ver se acha, não achei nada, né? E novamente, de repente, o Espírito Santo me mostra 3 letras X, né? E ele falou assim: agora você vai subir lá e você vai falar. Ele estava me fazendo conhecer um assunto, né? Gente, e eu fiquei naquela luta, porque eu estava com uma convicção interior muito grande naquele momento. E o Espírito Santo estava falando de maneira muito clara, muito objetiva para mim, né? E eu na teimosia ali. Eu falei: Senhor, mas se é o Senhor, fala de novo comigo, né? E passou, começamos a orar e de novo, de repente vem 3 letras X. Daí eu falei: gente, não tem como, né? Aí quando eu subi, peguei a palavra ali, né? Eu falei sobre isso, né? E de repente eu vi que entrou lá na última cadeira, lá no último cantinho lá, estava um rapaz. Não tinha visto ele, estava desde o início do culto, não estava? Eu não tinha visto, né? Eu vi o cara lá atrás. Quando eu falei sobre isso, né? Eu tive um pressentimento no meu coração, no meu espírito, né? E como que a gente faz quando ele tem uma impressão interior, né? Bem, do diabo não é. Porque o diabo ele tenta matar. Então, para salvar uma vida ele não ia fazer, né? Pode ser uma convicção minha? Pode ser, né? Mas, e pode ser do Espírito Santo. Enquanto a gente não sabe lidar com essas situações, né?
A gente tem que pegar e fazer, ó. Eu estou sentindo no meu espírito. E o que eu fiz, né? Para mim não passar um carão, uma vergonha, eu falei, irmãos, eu estou pressentindo no meu espírito, tendo uma impressão no meu espírito, eu vi 3 letras X e tem alguém aqui na igreja que está sendo jurado de morte. Ou está com uma impressão de morte. Quando eu terminei de falar, aquele rapaz estava lá no final, né? E o pessoal daí estava aqui, muita gente orando aqui na frente. Aquele menino sai, um jovem sai lá de trás. Ele vem até aqui na frente, eu estava sentado aqui mais ou menos aqui nesse cantinho aqui, sentei ali, o rapaz veio e falou, ó pastor, esse que o senhor falou é comigo. E ele estava envolvido com algumas broncas aí, nunca tinha visto o cara na minha frente, ele falou, estou envolvido com algumas situações aí, e os caras prometeram me matar. Eu estou jurado de morte mesmo. Orei por aquele rapaz e prendi o espírito de morte, ele foi embora, nunca mais voltou aqui na igreja. Mas Deus deu livramento para ele. Né? Então, são situações que o Espírito Santo vai fazer. Né? Uma outra vez também, eu estava normal aqui na frente, algum desses lugares aqui na frente, de repente senti uma fisgada muito forte, uma dor de cabeça muito forte. Mas eu estava bem. E daí o Espírito Santo falou assim, tem alguém que está com uma dor de cabeça muito forte aqui na igreja, aqui nesse lugar. E Deus me mostrou que a pessoa estava desse lado aqui. Eu sabia até quem era a pessoa. O Espírito Santo me mostrou quem era a pessoa. Mas era para a pessoa ser curada, porque era uma irmã aqui da igreja, não lembro quem que é agora, né? Aí, geralmente, dor de cabeça, né? Geralmente as mulheres estão com dor de cabeça. Às vezes está no ciclo, né, fértil ali, geralmente está com dor de cabeça. Mas era diferente aquele dia. E veio uma irmã, e veio 2, e veio 3, o Espírito Santo falou, não é, não é, não é e não é. Né? Aí, de repente, até que veio a pessoa. Eu já sabia quem que era, na realidade, né? Quando a pessoa veio, aí eu orei por aquela pessoa, né? Aquela pessoa foi curada de uma enxaqueca que ela tinha já há muitos anos, há muito tempo. Né? Então, Deus ele faz essas coisas, né? O Espírito Santo ele faz com que a gente conheça essas coisas, né? Agora, essas manifestações a gente tem que acreditar pela fé, você tem que crer, né? Tal qual o Espírito Santo fez Eliseu conhecer o que Geazi fez, de sair lá pegar os presentes que não devia pegar, assim também o Espírito Santo ele faz a nós, tá? Eu já estou terminando nossa ideia aqui, tá ok? No Novo Testamento, uma operação de revelação também. Esse é um texto bastante conhecido, Atos capítulo 5, né? Quando o povo vendia suas propriedades, né? E trazia aos pés dos apóstolos. Aí, de repente, aparece 2 camaradas lá, né? Aparece, aliás, um casal, né? O Ananias e a Safira. Né? É aquela história, né? Venderam uma propriedade e chegaram também para colocar aos pés dos apóstolos. Só que a palavra de Deus diz assim, que eles retiveram, eles não trouxeram tudo, eles reteram parte daquele valor que devia ser dado no templo. Né? Quando eles entregaram aquela oferta no templo, né, Pedro se levanta e fala bem assim, por que mentiste ao Espírito Santo? Gente, Pedro não sabia, os apóstolos não sabiam que eles haviam retido alguma parte ali. Não era comum alguém roubar a igreja. Não é que nem hoje, né, que o pessoal rouba no dízimo, né? Não era comum naquele tempo. Trouxeram uma oferta falsa, ou seja, lá venderam por 10 e tiveram 5 e deixaram guardado em casa para usar. Quando eles entregaram, o apóstolo Pedro teve uma revelação da parte de Deus, uma revelação interior. O Espírito Santo fez ele conhecer que Ananias e Safira estavam trapaceando Deus. E eles falaram assim, por que vocês mentiram para o Espírito Santo? Retendo parte do valor que vocês não deviam ficar. Vocês retiveram. E a palavra de Deus diz que primeiro morreu um, né? Depois veio o outro lá e também morreu diante do pé dos apóstolos, né? Veio também, mentiu, né? E o Espírito Santo ali, as pessoas morreram dentro do templo. Mas o Espírito Santo fez conhecer que eles retiveram parte lá do valor que não devia ter retido. Então, essa é um exemplo aí que a gente tem aí no Novo Testamento também, né? Uma outra experiência que a gente teve também, que eu achei que foi muito interessante, uma vez estava chegando um casal na igreja, eles eram ainda noivos, né? Eles eram noivos. E daí a família estava um pouco com dificuldades, etc e tal, né?
Aí eles vieram se aconselhar com a gente, né? Comigo e com a Ju, né? E começaram a conversar ali, pastor, porque ele está com um problema na família, porque é o meu pai, não sei o que lá, a minha mãe é não sei o que lá, e rapaz, tanto um outro falando mal dos pais, né, trazendo peso sobre os pais. Tá certo que não estava aquele lar também muito, muito legal mesmo, mas eles estavam jogando muita coisa assim lá para a questão dos pais, né? Aí, de repente, a Ju falou assim, né? Espera um momentinho, né? O Espírito Santo trouxe uma revelação interior no coração dela e fez conhecer uma situação que estava acontecendo com o casal, né? Quer dizer, noivos, não era um casal, casado, né? A Ju olhou para a cara da menina e falou bem assim, sabe o que está acontecendo com vocês? Vocês estão mantendo relação sexual nesse namoro de vocês. É por isso que está acontecendo isso. A hora que a Ju falou assim, a moça, puf, para trás, né? Não caiu endemoniada, mas ela levou um impacto tão grande, né? Da revelação que veio acerca do que estava acontecendo. Ele estava atribuindo a culpa a outras pessoas, né? E a culpa, o pecado estava neles. O Espírito Santo fez revelar, conhecer aquela situação naquele exato momento que eles estavam passando ou que eles estavam vivendo ali, né? Então, a palavra do conhecimento, ela traz, o Espírito Santo faz a gente conhecer o presente, ou vai trazer alguma coisa do passado, ele vai trazer revelação. Então a gente precisa andar nesse espírito, né? Buscar em Deus, buscar no espírito para que a gente possa andar e viver, né? É claro que a gente sempre tem que fazer isso com muito temor, né? Então, cada vez que o Espírito Santo traz uma palavra de conhecimento para mim, uma palavra de sabedoria, eu tenho muito temor mesmo, porque é difícil para você falar, né? Porque é uma linha bem fina, é uma linha que você tem que ter uma sensibilidade a Deus, no Espírito Santo, para que você não aconteça, né? Ou não faça uma coisa errada, né? E possa trazer dano a alguém, né? Ou senão vai acontecer que nem aquela história, que a irmãzinha estava muito triste, né? Na igreja. Triste demais ali, de repente lá, um irmão da igreja ficou sabendo por que ela estava triste, né? E foi lá, conversou com ela, por que você está triste e tal, né? E ficou sabendo por boca de outros, na realidade, né? É que esqueceram do aniversário da irmã, né? E a irmã ficou triste, como acontece, muita gente fica triste por causa do aniversário, né? E daí, esse irmão falou assim, eu vou dar um jeito nesse negócio aqui, né? Aí, de um lado, do momento do culto lá, o irmão se levanta numa palavra de conhecimento e fala assim, minha serva, não fique triste, né? Eu sei que esqueceram do teu aniversário, mas eu não esqueci. Então, nesse momento, quero dizer, parabéns para você nessa data querida, né? É uma piadinha, né? Mas é uma coisa, assim, bem interessante, né? Porque, às vezes, pessoas usam disso para trazer um conhecimento. Por exemplo, a igreja que traz muita revelação, né? Tem igreja que trabalha só a custa de revelação. Por exemplo, num culto de mulheres, né? O Espírito Santo está me revelando que tem uma irmã que está com cólica. No meio de 200 irmãs, pelo menos umas 30 vão estar com cólica, entendeu? Não é uma revelação, né? São coisas assim. Então acontece muita coisa, né? Ou a pessoa fica sabendo de uma situação do outro e diz que foi o Espírito Santo que revelou. Então precisa ter muito temor dentro do nosso coração para que isso não aconteça aí, e tudo mais, né? Muito bem, eu não quero extrapolar o nosso horário aqui, né, que é 9h30, e eu quero ir até 9h30, tá? A semana que vem a gente continua, e para terminar as outras atividades ali, e para ter um tempo de oração também, tá? Agora, o que eu quero que você deixe gravado no teu coração? A palavra da sabedoria, né, é um dom que o Espírito Santo dá, dentro dos dons de revelação. Tá? Ela é uma palavra preditiva. Ela pode se manifestar através de uma visão, ou através do movimento interior do nosso coração. Tá? Da mesma forma, a palavra do conhecimento também. Ela pode vir através de uma visão, ou através de uma movimentação interior que o Espírito Santo traz em nós. Né? Então, quando a gente está num ambiente, ou mesmo que não esteja num ambiente propício como a igreja, a palavra ela pode vir e pode se manifestar. A gente tem que estar atento a essa voz, né? Então eu tenho certeza que muitos de nós aqui já se moveu nessa. O Espírito Santo já falou a teu espírito, mostrando alguma coisa, mostrando alguma situação, né? São eles exemplos que cada um de nós podia ter tido aqui já, ou pode ter. Mas precisamos nos mover no Espírito, andar no Espírito, né? Que quando a gente anda nesse Espírito, então ele vai trazer coisas maiores e melhores a nós. Sempre com o propósito de edificação.
nunca de condenação, né? Porque existem muitas profecias que é dada na igreja, muitas palavras que ela traz peso na pessoa. Se ela traz peso, não é de Deus, porque Deus não dá um jugo para a gente levar. Agora, a menos que ele esteja apontando um pecado, né? Como fez com Ananias e Safira, apontou um pecado, a mentira, né? Apontou um pecado, e aí sim, né? Deixa a pessoa ficar com condenação, problema dela. Mas Deus nunca vai trazer uma revelação para trazer jugo para cima de alguém. Fica assim, Deus falou comigo, a minha carga é muito pesada. Deus não vai fazer isso, tá? Sempre vai ser para a edificação pessoal, ou a edificação do corpo de Cristo, tá? Então, essa é a ideia aí, ok? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre o assunto? Pode falar. Olha, boa pergunta fizeste, tá? Porque assim, não precisa você falar, tá? Mas quem já teve impressões assim no teu espírito? Várias pessoas já, né? Vocês conseguiram usar esse dom alguma vez? Quem já conseguiu usar esse dom alguma vez? Vários também, né? Ok. Não tem uma base de dizer assim, isso aqui é de mim ou é de Deus. Não tem. É uma experiência que você tem que ter, né? Por isso que a gente tem que acreditar, né, nessa movimentação interior que está acontecendo aqui dentro de nós. É como você teve o exemplo no início, né? Como que eu tenho a certeza que eu sou filho de Deus? Porque a palavra me promete. Porque é Deus, eu tenho uma convicção. Eu sei que vou para o céu. Eu sei que sou salvo. Eu sei que Deus me guarda. Eu sei que os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor. Mas eu não vejo os anjos. Entendeu? Essa convicção interior que tem dentro de você. Eu sei que é de Deus. Entendeu? Eu sei, é assim que funciona, entendeu? Mas não tem assim um parâmetro para dizer assim, não. Quando acontecer isso, porque isso é de Deus. Não tem como a gente falar. Por quê? Que Deus vai se manifestar na vida pessoal de cada um. E cada um tem o seu jeito. Uns são mais tímidos, outros são mais explosivos, outros são mais acelerados, entendeu? Não tem. Né? É uma convicção interior. E eu acredito assim, que mais de relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Então, se eu me relaciono bem com alguém, eu sei, eu convivo com a pessoa, eu sei o jeito, eu sei como é que funciona. Da mesma forma é o Espírito Santo, eu acredito, né? Então, ele se move dentro de mim e eu sei que quando é ele que está falando. Quando a gente tem dúvida, né? Por exemplo, se Deus trouxe uma impressão de espírito para mim, né? Acerca de alguém, de alguma pessoa, né? Eu posso chegar para a pessoa e falar assim, eu estou pressentindo no meu espírito, né? Estou tendo uma impressão no meu espírito sobre esse assunto, né? Irmãos, já aconteceu comigo várias vezes, de chegar para uma pessoa e falar assim, o Espírito Santo está me trazendo essa impressão. E a pessoa simplesmente desmonta. Mas como que você sabe? Quem que te falou? Não, ninguém falou, o Espírito Santo falou. Entendeu? Então, ele traz. E a gente tem que estar muito atento quando o Espírito Santo está falando também, para que a gente obedeça no nosso coração. Quando o Espírito Santo falar. As impressões, né? Então, Lore, não existe assim, mas não tem como a gente saber. A coisa mais forte é a impressão dentro de nós, né? A Bíblia fala que o Espírito de Deus que está em nós é o mesmo que testifica que nós somos filhos de Deus. Esse é um parâmetro para a gente se mover na palavra da sabedoria, do conhecimento e no discernimento de espírito também. Né? Mais alguma pergunta? Não? Então ande no espírito, tá? Ande aí, vamos fluir, tá? Nós queremos ter um tempo de oração na próxima quinta, né? Mesmo que a gente estenda um pouquinho o horário, tá? Eu tenho certeza que nós vamos orar aqui, nós vamos ter um tempo de louvor, um tempo de oração, né? Mesmo que a gente não termine toda a apostila, né? Mas quero passar pelo menos a ideia geral, mas nós vamos ter um tempo de ministração. Eu tenho certeza que Deus vai repartir os dons aqui no nosso meio, tá? Ele vai dar. Nós vamos orar com imposição de mãos e você vai receber dom da cura, dom da fé, Deus vai dar para nós, tá? Vamos acreditar. Então, prepare teu coração para a próxima quinta-feira. Nós vamos orar e você vai receber em nome de Jesus. Amém? Oremos então? Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está aqui nesse momento, e eu sei que é o Senhor que opera, é o Senhor que realiza a obra plena na nossa vida, Jesus.
E se não fosse o teu Espírito Santo estar aqui hoje, também nós não estaríamos aqui, porque foi ele que nos levou até Jesus. Então, Espírito Santo, que tu venhas cada dia mais e mais trabalhar aqui na nossa vida, no nosso coração, no nosso ser. Venha fazer uma obra poderosa, uma obra grandiosa na nossa vida. Se revela à tua igreja, Senhor amado, através da palavra da sabedoria, do conhecimento, do discernimento de espírito, do dom de cura, do dom da fé, da operação de milagres, no falar em línguas, na variedade de línguas, no dom da profecia. Espírito Santo, trabalha aqui no nosso meio, Senhor amado. Nós queremos que esses dons sejam repartidos a nós como igreja local e que sejamos cheios da tua presença, Senhor amado. Cheia da manifestação do teu poder, da tua graça e da tua glória, Senhor. Obrigado pela disposição de cada pessoa que veio aqui hoje. Deus, que o Senhor possa dar uma noite de descanso, abençoa cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém.